O povo que estava na posse do Lula decidiu participar. E fez isso, sabe como? Deixando bem claro o que eles querem. Ou melhor, o que eles não querem. A anistia dos culpados por tudo que passamos nos últimos anos aqui no nosso país. Que, assim, os últimos anos aqui no Brasil foram anos de resistência, né? Resistência à política de morte da pandemia, dos desmontes das políticas públicas, do incentivo à violência política. A gente teve que resistir a tudo isso. E o mínimo que se espera é que os responsáveis por tudo isso respondam, né? E o povo deixou isso bem claro durante o discurso do Lula no parlatório. Vamos ver aqui as imagens. Que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo. Não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. Tá, vocês estão vendo aí o que o Lula está citando, né? Muitas das loucuras, né, que foram feitas nos últimos anos aqui no Brasil. Isso no discurso no parlatório, que durante a posse tem dois discursos. Um primeiro na Câmara, que é um discurso mais protocolar, mais voltado para os políticos, e o segundo no parlatório, que é isso que nós estamos vendo, que é o discurso para o povo mesmo. Daí vamos ver como é que o povo respondeu a isso que o Lula estava falando. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, Cara, que imagem bonita. Que imagem bonita. Nos últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano. Aí tem uma coisa que eu vou admitir que eu fiquei um pouquinho triste, um pouquinho decepcionada, talvez até que o Lula não fez nenhuma referência a esse canto. É compreensível, porque ele estava fazendo um discurso que estava escrito, né? E aquilo foi uma coisa que aconteceu de maneira totalmente espontânea. Obviamente, quando o discurso foi preparado, não tinha como se imaginar que aquilo lá fosse acontecer. Mas eu fiquei pensando, pô, o Lula podia ter dado um acenozinho para o povo com relação a isso, né? Pois é, Sofia, assim, é o desejo da gente também, é o desejo que todas essas pessoas sejam processadas, julgadas e condenadas pelos crimes que eles cometeram. Eu pelo menos não defendo pena de morte, não acho que bandido bom é bandido morto, longe disso, eu quero essas pessoas cumprindo a pena. Eu sei que ressociabilização é algo muito difícil, principalmente quando nós falamos de psicopatas e tal, que parece ser o perfil, parece ser o requisito para ser ministro ou para estar no alto escalão do governo Bolsonaro, mas é o que a gente quer. Assim, um ponto de vista mais técnico, um ponto de vista mais legal, é que a anistia ela é um instrumento que é criado dentro do Congresso Nacional. Então, por mais que eventualmente pudesse ter algum tipo de tratativa, algum tipo de iniciativa, quem pode anistiar ou não as pessoas por crimes que elas cometeram é o Congresso Nacional. A anistia é uma das 3 formas de você extinguir a punibilidade, extinguir a pena que uma pessoa vai ter que cumprir por um crime que ela cometeu. É a anistia que é feita por meio de lei, que é uma lei que ela vai tratar de um período e de tais crimes que foram cometidos. Então, por exemplo, ela poderia falar,
todos os crimes de tal natureza, por exemplo, crime, sei lá, de falsidade ideológica praticados por servidores federais no período entre 2018 e 2022 estão anistiados. Então seria, por exemplo, uma hipótese só, né? Além da anistia, nós temos a graça e nós temos o indulto. A graça também é conhecida como indulto individual, que foi o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, né, que foi um indulto individual, uma graça, em que o presidente, aí é uma prerrogativa do presidente, ele pode perdoar individualmente alguém. E a terceira forma que nós temos é o indulto, que é o indulto que a gente geralmente fala indulto natalino, que é uma mais abstrata, em que, por exemplo, o presidente pode chegar e falar assim, olha, nesse Natal, todas as pessoas que cometeram, por exemplo, um crime sem violência e que já tenham cumprido 1/3 da pena estão perdoadas. Então, aí você acaba liberando isso. O indulto natalino ela tem um caráter importante dentro da questão do sistema prisional, porque ela acaba sendo um alívio para a superlotação, né? Porque geralmente, né, os indultos eram feitos com esse objetivo de você tirar pessoas que cometeram crimes sem violência, crimes de pena baixa e tal, e tirar de dentro da cadeia, né? É claro que nós já tivemos, por exemplo, essa graça que foi feita pelo Bolsonaro para o Daniel Silveira, que foi obviamente pessoal, e nós tivemos também uma situação com o Temer, há alguns anos atrás, em que o Temer, em vez de dar a graça, ele pegou e criou um indulto que era bastante específico, que ia alcançar determinadas pessoas. Então isso também chegou a ter eficácia suspensa pela STF, mas acabou depois ficando meio que decidido, igual ficou decidido agora. É prerrogativo do presidente e pronto. Mas era só um detalhe mais técnico e chato da legislação sobre essa questão da anistia. Uhum. Pois é, mas daí fica a pergunta, será que vai rolar algum tipo de anistia, né? Porque a gente está vendo que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele está com um discurso bem, bem forte, né? Então, vamos lá para o UOL. Dino afirma que atos golpistas serão apurados. Não haverá anistia mágica. Na primeira parte da posse de Lula no Congresso, o novo ministro da Justiça garantiu que ninguém vai inventar crimes para punir bolsonaristas que protestam contra o resultado das eleições, mas que todas as investigações irão até o fim. Nenhum inquérito policial vai ser instaurado sem base indiciária mínima, ou seja, ninguém vai inventar crimes. Por outro lado, não haverá uma espécie de anistia mágica. Haverá a aplicação da lei. É interessante porque ele vai bem em conta, assim, a não ser que o Congresso Nacional invente alguma coisa, que eu acho que pegaria muito mal, né? Isso ficaria bastante evidente, eu acho que teria uma revolta popular muito grande, então eu acho que eles não vão fazer. A tendência é não fazer um ato de vingança, né, Sofia? Eu acho que é só justiça mesmo, é só o que já está previsto. Não vai inventar crime. As pessoas cometeram, eventualmente, crimes que já estão previstos no Código Penal, né? E foram cometidos muitos, né? Muitos. E isso, sem dúvida, que o Flávio Dino falou, é importantíssimo, mas a gente tem que considerar que não é suficiente, porque nesse contexto ele está falando dos manifestantes, né? E aqueles gritos que estavam sendo feitos lá eram, na verdade, voltados aos crimes do governo Bolsonaro, né? E daí aí que vem a questão, o Bolsonaro pode ser enquadrado em algum tipo de crime para que a gente possa ter essa discussão de vai ter anistia ou não. Para isso, vamos ver lá no UOL. Por que o público na posse de Lula gritou sem anistia? O que significa? Quais são os crimes atribuídos a Bolsonaro? A condução na pandemia lhe rendeu pedidos de indiciamento na CPI da Covid. Ele é suspeito de charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verba pública, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária preventiva. Em outro inquérito... Não, vamos ver quantos crimes são só aí na questão da pandemia. Charlatanismo, 1, prevaricação, 2, emprego irregular de verba pública, 3, epidemia com resultado de morte, 4, infração de medida sanitária preventiva, 5. Só na questão da pandemia já são 5 crimes.
Só. Então, aí eu estava falando, né? A anistia do Congresso Nacional. Se tiver que fazer uma anistia para esses crimes, a anistia ela é impessoal. Ela tem que pegar um período e todos os crimes que estão ali previstos. Isso ia acabar anistiando quase todo mundo. Todo mundo que aprontou e que já até, sabe, tiveram pessoas que foram presas, tiveram pessoas que foram detidas aí durante a pandemia, todas essas pessoas acabariam sendo anistiadas também. Então, seria algo que alcançaria muita gente. É absurdo. Vamos continuar lá. Vamos lá. Em outro inquérito, Bolsonaro é investigado por interferir na Polícia Federal ao trocar a chefia da instituição para proteger os filhos. O presidente também é investigado por vazar uma investigação sigilosa da PF sobre um suposto ataque hacker ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e por divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral. Tem mais coisas, né? O principal inquérito na corte é o das Milícias Digitais, uma organização criminosa supostamente criada para ameaçar a democracia. Então, você vê aí o tamanho da lista de crimes do Bolsonaro, né? E crime, então, não falta. E a gente tem que lembrar que agora o Bolsonaro não tem mais o foro privilegiado, agora que ele deixou a presidência, e também não tem a imunidade parlamentar que ele teve por tanto tempo que ele ficou como deputado lá no Congresso, e também não pode mais aparelhar as instituições para proteger a si mesmo e a seus filhos. É a primeira vez em décadas que o Bolsonaro não tem nenhum desses instrumentos para se proteger. Talvez seja por isso mesmo que ele fugiu do Brasil. E está lá nos Estados Unidos fazendo sabe-se lá o quê. Vi um videozinho aí que dá uma ideia do que ele pode estar fazendo por lá. Pra casa, tia, vá pra casa. Vai pra casa, vão pra casa. Ei, Bolsonaro já tá na Disney. Abandonou vocês, tá chupando o pau do Mickey. Bolsonaro já tá na Disney. Abandonou vocês, tá chupando o pau do Mickey. Desculpa, eu não resisti.